Continuando. Agora a gente vai falar da formação de Roma. Então, Grécia, ela foi dominada por Roma. Nessa época, o Império Romano ele estava tomando conta de todo o território europeu, asiático. Então, estava em plena expansão e dominando. A característica de Roma era dominava aquele povo e misturava aquele povo, a crença religiosa e cultural daquele povo, ele apropriava-se da cultura desse povo dominado e absorvia como sendo sua própria. Então, quem formou Roma? Roma, ela veio do povo etrusco, que eram povos extremamente esforçados, pessoas esforçadas, operosas e inteligentes. Eles acreditavam sim na sobrevivência após a morte e eles ofereciam sacrifícios às almas dos mortos e veneravam deuses. Então lembra que a lei de adoração tinha um caráter muito externo de acordo com a cultura. Então eles tinham aquele culto externo dos deuses e a adoração desses deuses de forma externa, dando a eles sacrifícios, né? Era característica desse povo. Quando Roma foi formada, no auge do Império Romano, o Panteão, que eram os locais de culto aos deuses, chegou a ter mais de 30 mil deuses. Lembrando que esses deuses muitas vezes eram deuses absorvidos por culturas que eles dominaram. Então, eles dominaram determinado povo, eles absorviam tanto os hábitos culturais quanto religiosos. Então, eles iam agregando cada vez mais deuses, deuses gregos, deuses romanos, e ia fazendo aquela miscelânea cultural, característica de Roma. Tinha na família romana um respeito muito grande à mulher, à figura da mulher, a sua função familiar da mulher, e um respeito muito grande a isso. Mas também tinha as suas dificuldades, que era a sua decadência veio justamente pelo espírito pelo gênio militar, né? Pelo espírito de combate, pelos espíritos guerreiros. Então, a característica bem dos arianos, que é aquele espírito de posse, de propriedade, de guerra fratricida, é bem a característica bem romana desses povos arianos. Trechinho da Caminho da Luz. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Então, logo depois que conquistou a Grécia, eles absorveram os cultos gregos, os deuses gregos, e foram só ampliando. Então, Roma é extremamente politeísta. Como que foi a preparação para o cristianismo? Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor. Mas Jesus foi inconfundível. Então, assim, como eu disse, em todas as épocas vieram os missionários e muitas vezes o povo confundiu o missionário como sendo o próprio Messias, o próprio Jesus. Mas a gente sabe que Jesus foi totalmente inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciência. Isso, gente, está falando dos emissários, viu? Então, alguns emissários, mesmo sendo encaminhados por Jesus, eles ainda tinham as marcas das próprias imperfeições. Então, alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e de fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva,
prejudicando a harmonia geral. Ou seja, mostra nesse slide, que vai mostrar aí, que todos que vieram, todos os espíritos enviados pelo Mestre, todos também tinham suas imperfeições. Então, consequentemente, muitos deles escorregaram. Ou seja, quando eles vieram para cá, eles acabaram dando uma escorregada, não fez aquela missão, não tirou nota 10, não. Sabe? Deu uns errinhos numa coisa, na outra. A grande mensagem foi passada, mas muitas vezes poderia ter ficado melhor pela própria imperfeição do emissário. Jesus que foi inconfundível, porque Jesus foi humilde, mostrou na humildade a chave para todas as virtudes. Mesmo nascendo no judaísmo, saturado de orgulho, de um exclusivismo, que não conseguiu entender a sua missão, justamente que Jesus era o oposto do que eles acreditavam, né? Ele remodelou, mesmo naquele seio judaico, ele conseguiu remodelar os conceitos da vida social e exemplificou a mais pura fraternidade. Então, naquele grupo judaico que era extremamente fechado e exclusivista, ele praticou a fraternidade constantemente. Combateu todo tipo de violência de forma pacífica, renovando a lei mosaica, mostrando, apresentando o amor como uma superioridade moral, e ensinou a tolerância e o perdão. Ou seja, Jesus exemplificou o amor de todas as formas em todos os momentos. Ele pregava que todos somos irmãos. Ele acabava com a classe romana que acreditava dos patrícios e dos plebeus. Por isso, o judaísmo, Roma, absorveu muito bem o judaísmo e acatou o judaísmo, porque o próprio judaísmo e o Império Romano acreditavam que existiam os patrícios e os plebeus. Plebeu sempre plebeu e patrício sempre patrício. Quem só casava, só quem era patrício. Plebeu não podia casar. E ia passando de geração em geração, parecido com quem? Com as castas lá do hinduísmo. Então eles não acreditavam, esse separatismo social para eles dava uma segurança do plebeu sempre ser inferior e ser escravizado, e de manter o conforto social dos patrícios. Aí vem Jesus mostrando que todo mundo é irmão. Patrício e plebeu é irmão. Então, o judaísmo, não concordando com isso, porque eles acreditavam que a religião deles era superior às outras, coadunou com a percepção dos romanos, que acreditavam e que não admitiam perder. Como que vai falar que um patrício é igual a um plebeu? É um crime falar isso. Então, juntaram-se o judaísmo e a própria crença romana para acabar com o cristianismo, porque isso abalava a estrutura social de Roma. Então, os primeiros cristãos eles foram acusados de feiticeiros, de heréticos, e iniciou o martírio, de colocar os cristãos para morrerem nos circos, né? Então, mesmo com esse circo todo, o cristianismo propaga com um rastilho de pólvora. Por quê? Porque ele estava no seio do Império Romano. Então, Jesus nasceu no seio do Império Romano, não foi à toa. Os judeus eram submetidos ao Império Romano, não é à toa. Primeiro, para acabar com esse orgulho. Segundo, porque o Império Romano fazia com que ele já dominava quase, se não me engano, é 1/3 ou 2/3 do globo. Eu acho que é 2/3 do globo. Toda a região da Europa e da Ásia e parte do Oriente. Então, esse Império Romano fez com que acabassem com as fronteiras. Então, a transmissão, lembra que a transmissão era mais transmissão oral, de pessoa para pessoa? Então, essa transmissão oral facilitava o fato de não ter fronteiras e divulgar a mensagem por todos os campos do Império Romano. E como o Império Romano era grande parte do globo ficou sabendo do cristianismo. E aí, ao pé de cada apóstolo, surge uma igreja.
Então, a igreja de Antioquia, a igreja de Siracusa, e aí vai as igrejas em cada ponto, uma igreja, a igreja de Roma, a igreja de Jerusalém, e aí vai, ao pé de cada apóstolo, vai surgindo uma igreja cristã, que nada mais era do que uma pessoa que se tornou cristã e que reunia ali e aí passava os ensinamentos para as outras pessoas dessa igreja, desse ponto. Com a morte de Jesus, os seus apóstolos seguiram os seus passos. Só que, com a imperfeição, lembra dos emissários que escorregaram? Os apóstolos também escorregaram. Então, os apóstolos eles tinham a raiz judaica, então eles acreditavam no judaísmo, e por mais que eles acreditassem em Jesus, eles tinham muitos atavismos religiosos de crenças judaicas. Com a saída de Jesus, em várias oportunidades, esse atavismo judaico ele começou a adentrar no cristianismo. Como se fossem tradições que deveriam ser absorvidas pelo cristianismo, mas tradições meramente judaicas. O que Jesus faz? Vamos chamar Paulo de Tarso. Por que Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era aquele cidadão romano e cidadão grego que conhecia muito bem judeu, conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento. Ele trabalhava no Sinédrio, que era como se fosse a igreja judaica daquele local, né, que funcionava até como uma tribuna, como se fosse um juiz, né, um tribunal e conhecia todas as escrituras de Moisés e era aquela pessoa que tinha muito conhecimento de todo o judaísmo, de todo o ensinamento de Moisés. Chama Paulo de Tarso converte ao cristianismo e ele, com o seu ímpeto corajoso e destemido, foi o principal divulgador do cristianismo. Falava vários dialetos, o que facilitou e muito a propagação do espiritismo, do cristianismo, eita meu Deus do céu, do cristianismo, e com seu espírito, com seu raciocínio sóbrio, lúcido, fez com que impedisse que o judaísmo adentrasse dentro do espiritismo, do cristianismo, mantendo o cristianismo puro naquele momento. Tem um trecho no livro Paulo Estevão, um livro fantástico, vale super a pena ler, que fala exatamente disso, de uma reunião que é feita na casa de Pedro, e que alguns integrantes, eu não vou me lembrar quem são, tá, gente? Vale a pena ler para tirar essa dúvida, que eles estavam querendo colocar algumas tradições judaicas, permitir algumas tradições judaicas dentro do cristianismo. Principalmente que o cristianismo só devia ser divulgado, dentre eles a circuncisão, e que o cristianismo ele só devia ser difundido no seio judaico. Olha aí, mais um, lembra lá de Capela? Mais uma característica judaica do segregacionismo, só para eles, a novidade chegou só para eles, entendeu? Ou seja, um grupo muito fechado ainda nos seus conceitos, nos seus valores, só eles são bons. Então, parte do colégio apostolado, né, do grupo dos apóstolos, queriam que só fosse difundido o cristianismo para o grupo judeu. E Paulo, com aquele espírito impetuoso e com aquela inteligência ímpar dele, diz que não, que baseado, mesmo ele não tendo conhecido Jesus, mas através de todo que ele leu e que escreveram sobre Jesus, ficou claro que não era isso. A mensagem era para todos os povos, independente de ser judeu ou não. E tanto que ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Então, depois de uma discussão bem séria entre eles, ficou acordado que Paulo teria sim o direito de divulgar a mensagem do Cristo para os povos não judeus, ou seja, para os gentios. E que não seria obrigatório, como é no judaísmo, se ser circuncisado, porque eles também queriam colocar
esse ritual judaico no seio do cristianismo. E Paulo combateu isso, que Jesus nunca falou sobre isso. Então, que ele poderia tanto pregar para os gentios e a partir da sua conversão não haveria a necessidade da circuncisão. Tá? Vale a pena ler, gente, Paulo e Estevão. Então, só que vou dar outra dica de leitura valiosa. Jornada dos Anjos, tá? Esse livro Jornada dos Anjos vai mostrar justamente esse trecho que eu vou falar agora, que é a transição do cristianismo para o catolicismo. Como cada igreja era baseada num apóstolo, com a morte dos apóstolos, os seus seguidores mantiveram à frente da igreja. Lembrando que a grande maioria era de povos judeus que se transformaram em cristãos, mas também tinham os povos gentios e todos eram dominados pelo Império Romano, que era um povo que acreditava em vários deuses. Então era um povo politeísta. Lembra lá do panteão que tinha mais de 30 mil deuses? Então era um povo panteísta, era um povo politeísta. Então Roma, neste momento em que todos os apóstolos morreram, ficaram só outros seguidores seguindo as suas igrejas, Roma já estava no momento ela estava transformada no Vesúvio de paixões e esgotamentos. Então, o espírito belicoso do povo romano ainda, guerreando muito, brigando e adquirindo terras. A igreja, até então, ela foi absorvendo conceitos que eram não só de judeus, mas eram também de povos não judeus. Então, conceitos de Roma. Todo aquele que não foi absorvendo conceitos politeístas. Então, chegou em dado momento, cada igreja, a pessoa que era designada por aquela igreja era chamada de bispo. Então, o bispo era o chefe daquela igreja. E aí as igrejas comunicavam entre si através de cartas. Então era chamada a igreja de Antioquia, a igreja de Roma, a igreja de Jerusalém. E em cada cidade tinha o bispo que era responsável por aquela igreja. Neste momento, já estava absorvendo outras ideias politeístas no seio do cristianismo. Como Jesus sempre manda emissários, teve um deles que se chama Ário, que está nesse livro, na Caminho da Luz cita, mas não aprofunda, nesse livro Jornada dos Anjos aprofunda. Fala de Ário, que é um dos bispos, e que ele defendia que Jesus, ele era igual a nós, mas um espírito mais avançado, mas era um espírito humano. Já outro ramo da igreja acreditava não, que Jesus era Deus, que Jesus ele tinha o caráter divino, então ele era Deus. E algumas igrejas absorvem os conceitos de Ário, outros absorvem outros conceitos. Por fim, nessa época de 381, Constantino ele acaba viu que o povo cristão cresceu de tal forma, muito preocupado em manter esse povo sob o seu domínio, uma vez que a rebelião desse povo, ele poderia perder o domínio desse povo, achou por bem transformar o cristianismo na religião oficial do Estado e acaba-se então com as perseguições aos cristãos. E acaba com os últimos traços de politeísmo que tinha em Roma. Só que o que é tradição, ela vai sendo absorvida mesmo com outro nome. Foi o que aconteceu. O cristianismo, nesse momento, ele já estava cheio de politeísmo ali dentro. Então, já tinham os santos, né? Não tinha os deuses, mas aí começou a aparecer os santos, né? Então, o panteão foi transformado em altar. Então, já tinha o bispo, que antes tinha aquele sacerdote que cuidava do panteão, agora já tinha o bispo que cuidava da igreja, a indumentária já era diferenciada. Então, assim, no final das contas, o cristianismo já estava todo deturpado, com características do politeísmo.
Então, e voltando para Constantino, Constantino resolve fazer um concílio, querendo resolver e ficar mais íntimo dos cristãos. Ele faz um concílio, sabendo dessa divergência entre os cristãos, das ideias de Jesus ser material ou não. Ele acaba fazendo uma reunião entre os bispos e faz o concílio de Nicéia. Nesse concílio de Nicéia, uma reunião para se decidir o que a igreja irá seguir afinal. Que conceito? O conceito de ário, que Jesus foi humano, tinha caráter divino, mas era humano, passível, como nós somos passíveis de morte, ou o outro, que não, que Jesus era Deus. Depois desse concílio, as obras de Ário são banidas, Ário perde, as obras deles têm que ser queimadas e segue-se a ideia de Deus e Jesus serem a mesma coisa. Tanto que qualquer criança da Igreja Católica confunde o que é Deus e o que é Jesus, porque eles também confundem e seguiram os ensinamentos que no livro deixa claro que são os espíritos trevosos impedindo o avanço das ideias do Cristo. Por fim, Constantino, achando muito complicado lidar com muitos bispos, ele tem uma ideia brilhante. É melhor eleger o bispo dos bispos, que aí, quando ele tiver que interagir, ele interage com o bispo dos bispos. Aí vem o surgimento, logo depois, a primeira ideia de papado vem aí, e logo depois vem com o imperador Focas, vem a criação do papado em 607. E aí fica mais fácil ainda misturar o politeísmo, né, no cristianismo. No final das contas, de cristianismo aí já não tinha muita coisa. Já tinha muitas ideias, muitos rituais, tinha todo o ritual que era politeísta, todo o ritual que era das religiões politeístas foi absorvida pelo cristianismo, que se transformou em catolicismo, né? Então, com o papado ocorre a união do Estado com a religião, e aí o orgulho, a riqueza, a vaidade tomou uma proporção homérica, a ponto de ter 1.200 anos, que é o período das trevas, que adentrou a Idade Média, conhecido como período das trevas, onde a religião ela foi uma forma de manter a ignorância do povo e de abusar da crença religiosa do povo. Aí volta naquele trauma dos ateus, né? Que eu acho que tem muito ateu ainda preso nessa época, que acreditava muito na Igreja Católica e ao morrer viu que acreditava numa farsa. Então a Igreja Católica abusou muito da credulidade, da inteligência e da fé do povo de então. Então as autoridades eclesiásticas nesse momento, com o poderio junto do Estado, entendeu que era necessário a fanatização do povo com os rituais cada vez mais exteriores, mais extravagantes, tudo que lembrava aquele politeísmo, ou seja, o paganismo, né? Que pagão é tudo que não é católico, né? Então, tudo que lembrava o paganismo, a Igreja Católica ela fez uma modelagem, deu uma customizada no panteísmo, no politeísmo, né? Deu uma customizada no politeísmo e absorveu o que melhor lhe interessava. Então, pedacinho de A Caminho da Luz. A Igreja de Roma procurou um acordo com as doutrinas pagãs, modificando as tradições que eram puramente cristãs. Adaptou seus textos e inseriu novidades injustificáveis que nada mais eram do que aqueles atavismos pagãos, né? Aqueles atavismos do politeísmo que o próprio povo não conseguia soltar. Então a Igreja Católica, vamos colocar só isso, não vai fazer mal. E aí colocando isso e aquilo, então surgiu os santos, surgiu os dogmas, surgiu as festas de culto externo, que nada mais era do que as festas politeístas que existiam. Então festa de Santo Antônio, festa de Santo isso, santo aquilo. O culto dos ídolos, dos santos, das imagens, que nada mais é do que os cultos politeístas, né, pagãos que existiam.
e transformou-se o cristianismo no catolicismo, que na verdade é a mistura de cristianismo com o próprio paganismo, né? E a doutrina do Cristo foi totalmente deturpada. Aí a gente entra no islamismo. Neste momento, lembrando que Jesus, vendo a sua doutrina toda deturpada pelo catolicismo, manda outro emissário, Maomé, no Oriente, e que nasce em Meca em 570, ou seja, antes da formação do papado. O papado foi formado em 607, então Moisés, a espiritualidade já via que haveria a decadência com a criação do papado, que foi assim a chancela de que o trem desandou mesmo. Eles mandam Maomé. E aí Maomé, o objetivo de Maomé, ele era muito próximo do objetivo de Moisés. Olha que curioso. O objetivo de Maomé era reunir todas aquelas tribos árabes e passar conceitos baseados no cristianismo. Então, aqueles conceitos cristãos, ele iria passar os valores, né, mas sob a orientação do próprio Islã. Então, o objetivo era que essas tribos árabes, elas se organizariam na Ásia, um forte movimento de restauração dos valores do Evangelho, aqueles valores morais do Evangelho que foi deturpado pelo catolicismo, para combater justamente os abusos de Roma e os abusos dos próprios ambientes da Europa, né? Então nasce pobre, humilde, Maomé, com o objetivo de ter uma vida de sacrifício e de exemplificação. Contudo, ele, após o casamento de Khadija, que era de uma família rica, ele acaba se tornando rico e acaba dando vazão às suas imperfeições espirituais. Como todo emissário do Cristo é amparado, ele era médium justamente para facilitar a orientação dos próprios espíritos protetores, que tentam a todo custo orientá-lo para que ele não desse vazão às suas imperfeições, às suas enfermidades morais. Mas infelizmente ele não consegue se esquivar, ele não consegue vencer as suas próprias imperfeições. Através de muita assédio de espíritos que não queriam que a mensagem do Cristo chegasse nessa região da Ásia, ele acaba dando muito valor e acaba dando vazão à sua parte imperfeita, que era o seu espírito belicoso, o seu espírito violento, o seu espírito impositivo. Então, forma o islamismo, que deveria corrigir os regimes do papado, mas ele acaba dando uma escorregada em alguns pontos, principalmente em relação à palavra infiel. Infiel era para ser considerado todos os sacerdotes que são infiéis à mensagem de Jesus, aqueles cristãos, aqueles sacerdotes cristãos transviados que usam da religião para explorar, para matar, para roubar dos seus fiéis, ou seja, todos aqueles sacerdotes que não seguem Jesus, os seus preceitos. Mas infelizmente Maomé acaba utilizando o termo infiel para aquele árabe que é insubmisso à sua religião, ou seja, ele impõe a religião, acaba impondo a religião ao povo árabe. E quando desencarnou, trechinho do A Caminho da Luz, quando desencarnou, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, de forma impositiva, pela força da espada. Ou seja, acabou fazendo com que a sua imperfeição manifestasse no caminho religioso. Jesus não fica triste, tem várias cartinhas na manga, manda outro emissário. E aí volta emissário, vão voltar lá para o catolicismo de novo, vão tentar recuperar essa igreja, já que o outro está desandando ali. Vem quem? Vem João. João foi o apóstolo mais querido de Jesus, aquele espírito próximo de Jesus em afeto. Vem João, você vai reencarnar.
lá na Itália, sob o nome de Francisco de Assis. Um livro fantástico também, fica a dica aí, de Francisco de Assis, do Espírito Miramês. Bacana demais o livro, vale a pena dar uma lida, que conta tanto a partes da vida de João e depois o seu chamamento por Jesus para reencarnar como Francisco de Assis. É um livro que, a parte de Francisco, então, é a parte fantástica, que leva a gente ao choro mesmo. É um livro, assim, magnífico, tá? Então, Francisco, ele vem justamente no meio que estava borbulhando o problema na Igreja Católica com a formação da Santa Inquisição. Então, o seu sacerdócio foi justamente de pobreza para relembrar os preceitos de Jesus. Então, de humildade, de pobreza, de valores morais, de valores do trabalho. Ou seja, ele queria ressuscitar, reconstruir a Igreja do Cristo a partir dos valores que o Cristo deixou. Essa era a missão de Francisco de Assis, que não foi compreendida pela Igreja Católica, foi muito combatido e com muito sacrifício ele conseguiu manter pelo menos a sua ordem franciscana, que chegou a ter mais de 200 mil missionários acompanhando Francisco de Assis. Então, eles não aceitavam dinheiro, eles só aceitavam alimento, eles trabalhavam para conseguir o próprio alimento, tá? Mas, infelizmente, eles não conseguiram alterar a Igreja Católica, né? Francisco foi um exemplo de simplicidade de amor, a sua conduta estimulava e contagiava muitas pessoas. Eles eram totalmente contrários àqueles monges, aos mosteiros, onde os monges eles ficavam presos, enclausurados e vivendo e beatificando e orando e adorando na inércia. Então eles vieram mostrar justamente que existe uma forma de adorar a Deus que é através do trabalho, que é através do estímulo da palavra amiga e da humildade. Então, em vez de repousarem às sombras dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. E Francisco de Assis regimenta, não sei, calma aí. Então ele convence e aproxima vários espíritos simpatizantes dos seus conselhos e reconstrói, mesmo que parcialmente, a Igreja dos Valores do Cristo. E aí, logo em seguida, vem a Renascença, que foi a época das luzes, do iluminismo, onde numerosos precursores da Reforma, eles começam a surgir em toda parte, combatendo a Igreja Católica, que já estava no auge dos seus abusos, com a Inquisição e tudo. Surgiu a Renascença, que foi um período de maior crescimento intelectual. Vários mestres de Atenas, lá da Grécia Antiga, reencarnam na Itália, através da pintura, da escultura, Michelangelo, vários artistas, são reencarnações dos gregos, justamente para dar um boom de conhecimento cultural na época, que era um momento de maior crescimento, inclusive científico, daquela época, onde estava começando a surgir, dentre tudo, a imprensa. Então, Jesus dirige essa renascença de todas as atividades no mundo. Então, era uma renascença em relação à cultura intelectual, em cultura religiosa, em cultura artística, em todos os âmbitos. Então, vinda ao mundo de numerosos emissários, como Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião. É quando começa a surgir a Reforma Protestante. Ou seja, mesmo com Francisco de Assis a igreja não reformou, vamos trazer quem? A Reforma Protestante, para obrigar a igreja a reformar. Quando vem Lutero, na verdade, lembra da época lá que eu falei de Ário? Depois vieram outros espíritos que prepararam o terreno
para a vinda de Lutero. Isso tudo está naquele livro Jornada dos Anjos. Então, os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, uma modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal das verdades religiosas. Ao extremismo de abuso, ele respondia com extremismo de intolerância, prejudicando a própria doutrina. Então, Lutero ele veio justamente para bater de frente com os abusos que a própria Igreja Católica estava fazendo. Então, a primeira iniciativa dele já que tudo é baseado na Bíblia e a gente manipula a informação da Bíblia para passar para o fiel para conseguir o que a gente quer, o que a gente faz? Divulga a Bíblia para todo mundo. Então, a primeira iniciativa de Lutero é essa, a difusão da Bíblia. Então, ele acaba formando um racha na Igreja Católica, que foi a Reforma Protestante, extremamente importante e também orientada do alto pelos espíritos protetores, mas como todo pobre mortal das suas escorregadinhas, ou seja, ele também cometeu alguns equívocos, que foi o extremo do autoritarismo e da intolerância. E muito parecido também com Maomé. Então, tudo que era extremo de abuso, ele também respondia com muita tolerância, que acabou também frenando ou limitando a própria doutrina que ele estava formando, que é a religião protestante. E aí, logo depois, vem o Espiritismo, que é o tema da nossa do último vídeo, a última parte.